Não, mas tem uma coisa que também assim, Olá, meus amigos! Hoje, de novo, eu mexi aqui para a gente ficar separado, diferente de novo. Nada daquela coisa que eu entro num canto, a Rê sempre no outro, o Zé sempre no outro. Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bom, Rô, mas a ordem dos fatores não altera o produto, viu? A ordem dos fatores não altera o conteúdo. O conteúdo sempre é bom, né? É isso aí, Rô. Tá vendo? Mas Tudo bem? Não altera Tudo o bem. conteúdo. Não, a gente sempre faz aqui... conteúdo bom, não importa a ordem que a gente fica e aqui, né, é tudo junto e misturado. É isso. Né? Ô Zé, então vamos começar por você, para variar, você andou viajando por aí, né? Conte-nos sobre Mendoza, na Argentina. Como que foi a prova lá? Mendoza. Mendoza, nunca tinha ido lá, uma baita prova, assim, eu achei, ela se consolidou se consolida cada vez mais como a segunda maior da Argentina, né, já passou de aí, bateu quase 10 mil inscritos, só eu contei aqui só os concluintes dos 10, dos 21 e dos 42, já passou dos 8 mil, né, teve mais de 3 mil nos 10, mais de 3 mil, quase 3.500 nos 21 e quase 1.600 nos 42, então, assim, são números importantes, né? Bons. É uma prova bem organizada, assim, uma prova que tem uma estrutura importante, uma expo grande, assim, com muitos expositores. A ASICS é patrocinadora, né, Zé? A camiseta da ASICS, camiseta bem bonita, né? A prova estava comemorando 25 anos, né? Então, assim, já é uma prova bem consolidada aí no calendário. Sim. O percurso é muito legal, mas o percurso até engana. Se você olhar o mapa, né, altimétrico, você vai achar que ele só desce. Porque ele realmente, ele larga do alto da montanha, ele é alagado num lugar bem bonito, no meio da Cordilheira dos Andes, né? Mendoza fica no pé da Cordilheira dos Andes, do outro lado de Santiago, né? Inclusive, Mendoza é muito mais perto de Santiago do que de Buenos Aires, né? O voo de Mendoza para Santiago, ele tem 30 minutos só. Né? Então, mas ele larga no meio da cordilheira, assim, te larga numa estradinha no meio de duas grandes montanhas, você olha para os dois lados, está cercado de montanha, é frio, né, mais frio, já estava perto de 5 graus ali com vento, na cidade já estava uns 10, né, então tem uma diferença grande, e a chegada é lá no centro, então assim, a prova tem muito mais descida, né, bastante descida, só que tem subida também, então assim, a pessoa vai achando que só vai pegar descida, tem subida também, é um tobogã o tempo todo, ali, principalmente no começo, mas se estiver bem preparado, é uma prova muito boa para tempo, tá? Acho que pontos para melhorar. Então, assim, gostei da prova, tá? Mas eu acho que pontos para melhorar aqui, nem tudo foi perfeito, não. Achei que os postos de hidratação foram muito espaçados, a cada 5 quilômetros. Nossa, bastante. Bastante, um clima bem seco lá, né? Um clima bem árido ali. Ele sentiu falta, eu senti, conversei com algumas outras pessoas também. A água achei que faltou, tá? Não faltou nos postos, né? Não faltou água, não acabou a água, mas eles setaram postos num espaçamento ali que acho que podia ser reduzido. O espaçamento entre eles, pelo menos a cada 3, né? Acho que fica bom. Acho que uma coisa que eu vi também, que vi reclamação, foi a medalha. A medalha é bem simplesinha, né? Mas é questão de gosto. A questão de gosto, mas assim, acho que o ponto principal é a mesma medalha para todas as distâncias. Para 5, para 10, para 21 e para 42. Então, assim, dá um pouco nem o colar, nem a fitinha, Nada. Então, tanto que eu cheguei, eu não sabia, né? Tinha várias pessoas distribuindo, eu fiquei, não, é 42 que eu completei, ela falou, tanto faz, pode pegar de qualquer um. Aí depois eu vi que quem fez o 5... correu à toa, né? Correu mais à toa, né? Vai levar igual. Quem fez o 5 pegou a mesma medalha e já tá tomando vinho faz tempo. Exatamente, Zé. Exatamente. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que tirando isso, é uma prova que recomendo. Tá uma prova bem legal. E o destino, né? O destino Mendoza... É isso que eu ia falar. E vale pelo turismo, né? Eu acho que vale. É o típico local que, assim, que nós brasileiros gostamos, né? Porque não deixa de ser bem perto da gente, né? E a gente já tem voo direto, não é? Um voo direto para Mendoza? Tem, Guarulhos, Mendoza, tem. Então.
Ótimo isso, é? E aí é um lugar que, assim, de uma natureza bem diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Sim. É de um turismo diferente. Então, eu acho que é legal, eu acho que é uma prova legal. Legal, Zé. Ô, Zé, mas continuando falando lá da América do Sul, você não foi, mas você que acompanha tudo aí das maratonas fora do Brasil, eu ouvi muita reclamação e tinha muita gente em Montevidéu, né? Parece que foi complicado de hidratação, foi complicado de sinalização. Inclusive, teve um vídeo que eu vi pela internet de alguém que correu lá, que ele até mostra um lugar que entrava numa avenida que não tinha sinalização nenhuma. E se você quiser, você podia ir reto, porque não tinha nem staff, e você cortava ali uns 5K da vai e volta daquele braço dessa avenida. Né? E não tinha como controlar. Se você quisesse dar uma desperto para bater o RP na Falciane aí, facinho de tudo. Né? Que você viu, ouviu? Você já correu Montevidéu, Zé? Já corri, fiz em 2017 essa prova, é uma prova simples, tá? Ela larga ali na prefeitura, no centro ali, e vai toda pela orla. É uma prova que não tem muita estrutura mesmo, e pelo jeito ela continua assim até hoje, né? Ela cresceu em número de participantes, mas ela continua uma estrutura bem simples. Enfim, a prova teve números importantes, né? Teve mais de 3.200 concluintes, né? 2.000 na meia, e mais de 1.000 né? E mais de 1.000 na maratona. É bastante. Né? Então é bastante, né? Já é uma prova razoável. Mas assim, reclamações, eu falei com alguns amigos, vários amigos foram lá, tá? Até para buscar o pessoal que está perseguindo ali a mandala do Mega Finisher. Sim. Que ela faz parte, né, dessa mandala. Faz parte, sim. A mandala que são 5 provas, né? Só que no ano que vem vai entrar a Maratona de Santiago e vai passar a fazer, vão ser 6 provas, né? Tá. Mas assim, organização, um ponto que você trouxe, ruim, simples, faltou água no percurso, coisa que é inadmissível nos dias de hoje, né? E também medalha igual para os 21, para os 42 e para os 10, tá? Então é igual, semelhante aqui a Mendoza. Eu li num grupo de corredores, maratonistas que eu faço parte, que você também faz, alguém postou até agora há pouco, tem umas 2 horas que eu li, falando que saiu 3 vezes do percurso para comprar água. Caraca, 3 vezes! O corredor saiu do percurso para comprar água, né? Então, galera... ficar esperto aí, né? A gente reclama aqui no Brasil, só que a gente sai do Brasil para correr e nem tudo é maravilha também, né? Não, prova ruim, prova boa, tem em todo lugar do mundo. Tem em todo lugar. Agora, deixa eu chegar no Brasil e antes da gente falar do Rio, eu quero falar um pouquinho da Wings for Life, que eu fui nesse domingo lá em Brasília. Primeiro que eu nunca tinha corrido em Brasília, e nunca tinha corrido uma Wings for Life. Vai ter o vídeo aqui no canal, galera, já vai entrar, fica ligado aqui, fica ligado lá, se inscreve aqui no canal, acompanha lá no Instagram, que a gente sempre solta um corte lá, mas que provinha legal e redonda, né? E como é gostoso correr em Brasília, Zé, você que já correu lá. É seco, mas é gostoso. Uma prova, é uma cidade legal para correr. Assim, tem que acostumar um pouquinho com a secura, né? Acho que a secura, para quem não está acostumado, né? Mas você acostumando, dependendo do percurso, né? É plano, né? Plano, tem lugar plano, que não é plano. Ali, a hora que a gente passa ali em frente a Câmara, o Senado, né? Pelo eixo ali e vai em sentido do Palácio ali na lateral, ali tem uma subida e uma descida que pega um pouquinho mais, né? Mas o resto é mais plano, aí a gente subiu lá num viaduto, mas ali na Avenida do Eixo mesmo, né? É plano. A asa norte, ela é ondulada. Ela tem um sobe e desce, ela tem um tobogã. A asa norte ela é mais ondulada, mas ela é mais arborizada. A asa sul é plana. A asa sul é muito plana, só que ela já é um pouco... Você fica mais no sol ali. Né? Achei bem legal a prova, tinha muita gente. Tem algumas entrevistas legais que eu fiz de um senhor que corre desde
da primeira edição para ajudar, e ele estava lá atrás, e eu fui com ele um tempão, e ele falando porque ele corre, né? Aí eu entrevistei uma cadeirante, né? Que ela também sempre vai, porque a Wings for Life, toda a causa é para os estudos, para as pesquisas de cura das lesões de medula, né? Então, achei muito legal a prova. A medalha é legal, até guardei, eu não sou de guardar medalha, mas já está aqui a minha medalha, né? Porque eu achei bonita a medalha, né? Então, achei que é uma prova, assim, que, putz, não tem mais... presencial enorme e com cat car, e mesmo algumas pessoas me perguntaram, mas não tem mais o cat car, como que é? É pelo aplicativo, e mesmo eu sem o fone de ouvido, eles pedem para ir de fone e tudo mais, até ganhei um fone, mas como eu não estou acostumada a correr de fone, eu não gosto de correr de fone. Mas na hora que o cat car te pega, ele começa a berrar no teu celular ali, começa a vibrar, piscar e acabou, parou. Né? Então é muito fácil, né, participar da prova dentro das regras da prova, né? Porque não tem linha de chegada, você fica ali no percurso. Era um percurso de 5K que todo mundo ficava rodando. O masculino que fez mais voltas chegou em quase 50 quilômetros e a menina chegou em 30 e poucos quilômetros. Depois vai ter no vídeo aqui, eu vou contar tudo isso. Mas gostei muito de participar da Wings for Life. Valeu a pena a experiência e essa doação. Né? Agora, vamos para a Maratona do Rio, Rê? Rê? Vamos. Em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns. Eu já te dei os parabéns, mas eu queria te dar os parabéns aqui, porque hoje você fez um post que só de ler os depoimentos eu fiquei extremamente emocionada. Bacana, sabe? Né, Rô? É muito bacana. Você pegou num ponto que é um ponto de 80% das mulheres que correm. Né? Então, assim, eu queria que você falasse desses números que você levou para lá e dessa historinha e desse post que está fazendo maior sucesso no Instagram do Jornal Corrida. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler o post e ler a matéria que está lá no Jornal Corrida também. Rô, eu acho assim, é uma combinação de situações que aconteceram, e sem dúvida nenhuma, porque na minha cabeça estava muito assim fresco, né? A gente acabou de sair de 2 grandes maratonas, Londres e Boston, que tem números, enfim, a gente acaba entrando um pouco nessa vibe, né? De analisar as coisas. E aí, quando eu recebi, na sequência, praticamente, as informações a respeito de Maratona do Rio, sem dúvida, assim, o primeiro impacto, que eu acho que é uma coisa importante da gente falar aqui também, ficar muito feliz, né? Poxa, que legal, o número de 60 mil inscritos na maratona, né? É gente pra caramba. É muita gente. E a gente está falando de uma maratona no Brasil. Só que aí. Quando a gente está falando maratona, a gente está falando na prova 60 mil na prova como um todo, tá? 5, 10, isso. 21, eu acho que a primeira. Exato. Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que esse número de 60 mil inscritos na Maratona do Rio são inscritos no Festival da Maratona do Rio. É a somatória de todas as provas que dá os 60. Porque senão, Londres acabou de dizer o número aí, né? Eles fecharam com 56 mil. Né? Então, seria maior que uma maratona de Londres. 56 finishers só na maratona, né? Então, exatamente. Então, é isso que eu acho que é importante a gente entender quando a gente fala de 60 mil inscritos na Maratona do Rio. E tem uma outra questão também, Rô, que é o seguinte: 60 mil não são corredores únicos. Eles somam, na verdade, todo mundo que está correndo 42, todo mundo que está correndo 21, todo mundo que vai correr o desafio. Então, você tem duplicidades, né? Por exemplo, no desafio você tem... Você soma todos aqueles números e você está somando 2 vezes a mesma pessoa. Então,
Tem umas questões aí que aí eu vou pedir desculpa, porque eu sou de humanas, né, Rô? Você sabe. Finanças, essa parte matemática para explicar, mas eu acho que é importante a gente entender. Não são corredores únicos. Quando a gente fala de corredores únicos, aí o número cai bastante, são cerca de 42 mil no total. E se a gente olhar, que aí é o ponto, né? Se a gente olhar só a maratona, é um número bastante alto, é a maior maratona da América do Sul, do Brasil da América do Sul, mas ela nem de perto chega aos 60 mil. E aí, Rô, o ponto é que a gente fez, né? Que eu fiz aí nesse post. Do total de pessoas que estão correndo, de corredores nos 42, apenas nos 42, o percentual de mulheres é muito pequeno ainda. E se você olhar dois fatores aí. Primeiro, que as mulheres já são maioria nos 5, nos 10 e nos 21 da Maratona do Rio, nesta prova. Chega nos 42, o número cai. E cai num nível muito abaixo do que a gente já está vendo acontecer em 42, em provas de 42 lá fora. Então, os dois exemplos que eu dei, 2 exemplos de 2025 recentes, Boston e Londres, onde o número de mulheres e homens correndo é muito parecido. Já está ali pareio, né? Está equilibrado. Muito pareio. A gente está falando de 29%, né, de mulheres 29% no Brasil. No Brasil. Na maratona do Rio de Janeiro, versus 48, 46%. 48% em uma e 42% em outra, né? A diferença é muito grande. Né? Então, esse foi o ponto. O que está fazendo? Porque a mulherada brasileira, ela está correndo mais mulheres se inscreveram e já são a maioria. E o que está acontecendo? Que quando chega nos 42, a gente não continua com essa curva ascendente também. Já está acontecendo lá fora isso. Então, eu coloco algumas hipóteses ali no meu post, Rô, mas aí, que é isso que você diz, né? Nos comentários, a gente vendo muito desse exatamente, relato, né? Nos comentários, a gente vê que não é hipótese que você está colocando, é a realidade. Né? É a realidade. Então, nós mulheres, eu falo por mim, mesmo quando agora que eu estou tentando voltar e tudo mais, ou quando eu estava treinando para provas longas de montanha, é a segurança. O que me pega é treinar sendo mulher no meu bairro, tendo que correr 3 horas pela rua, sabe? Porque para mim não compensa ir para o Ibirapuera, que é um bairro fechado, mas mesmo para ir no Ibirapuera, enfim, dentro do Ibirapuera, a questão, para mim, pelo menos, a questão de segurança, eu vi que as mulheres comentaram ali, segurança, comentaram a agenda nossa, né? Porque não adianta, né? É que nem outro dia, eu não lembro algum corredor virou e falou: Rô, então tá, então eu te chamo no sábado. Eu falei: cara, sábado, desculpa, é meu dia de fazer supermercado e cuidar ir na lavanderia, cuidar da roupa. Eu não tenho filho, eu tenho os afazeres de casa, né? Que, meu. É isso, Rô. Então tem toda essa. Como eu coloquei lá, essa rede de apoio que você precisa contar com isso. Então, para poder viabilizar a logística de um ciclo para uma maratona, né? Zé, você que faz muita maratona, é maratonista, é maratomaniac, e não está nesse lugar que nós estamos, né? Mas tem muitas mulheres à sua volta, amigas, etc., que correm, que querem fazer maratona. Como que você vê isso? Como maratonista e como homem, como que você vê? O que no Brasil impede, prejudica da gente ter mais mulheres numa maratona? Eu acho que a Renata foi cirúrgica aí no post dela. Acho que foi. Uma composição de fatores, para mim também, assim, a questão da segurança, principalmente no Brasil, pega muito. A questão da mulher acumular, né, ser
normalmente, né, na maioria dos casos, aí, ou grande parte dos casos, é responsável pelos filhos, né, por estar com os filhos, então, assim, por tomar conta da casa, né, em muitos casos, assim, ela não tem essa divisão igual, né, de tarefas, ela é grande responsável por estar, por gerenciar todo esse entorno, o resto da vida dela, né, além da questão profissional também, né, que o homem também tem, mas ela também acumula questão profissional. Então, assim, não é fácil você sair num sábado de manhã para ficar 4, 5 horas na rua, fora de casa, né? Porque são 3 horas de treino, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, enfim. E os filhos ficam com quem, né? Se você não tem a rede de apoio, se você não tem a rede de apoio que a Renata trouxe, inviabiliza muito. Então, é uma dificuldade muito grande mesmo. Eu acho que a mulher, acho que a Renata trouxe lá, né, que quando ela chega a linha de chegada é muito mais do que concluir os 42 quilômetros, é uma vitória de vida. E é mesmo, exato. É mesmo. Acho que reconheço muito essa dificuldade a mais não dá para falar que é todas as mulheres, mas grande parte das mulheres. É a maioria, né? E realmente justifica esse número, tá menor, tá principalmente nas grandes distâncias, porque nas menores não exige tanta dedicação assim, né, de treinos, e aí consegue ter conciliar melhor. Eu vejo isso também. Exatamente, né? Enfim, mas o post da Rê tá lá, vou deixar o link aqui. Rê, mais uma vez, parabéns pela tua pesquisa, por trazer esses números e trazer essa... E o post está bombando lá, né? E o texto também está bombando no site. Parabéns. E eu preciso dizer para você que assim, é só o começo da série. Agora, atenção para os próximos capítulos. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. 50 mais que fazem 42. Então, eu vou falar para vocês aqui, cara, quem não está lá inscrito no nosso site, eu já cansei de falar isso aqui no podcast. Tá perdendo. Se inscreve no site, porque a Rê, ela faz umas pesquisas e ela traz umas pautas e uns temas que, é só a Renata Monte Alegre que faz isso no mundo da corrida no Brasil. Tá? Eu nem passo perto. Às vezes ela manda para mim, vou falar disso, né? Opa, amém, fala. Né? Ó o perigo. E são temas que precisam ser tratados, são temas que precisam ser abordados, são temas que a gente precisa falar. Então, se você ainda não segue o Instagram, porque nem todo conteúdo a gente traz aqui no YouTube, né? Então, vai lá no Jornal Corrida, tem lá, abre a janelinha lá para você escrever seu e-mail, se inscreve lá, que toda vez que tem texto novo no blog da Rê ou qualquer outro texto no site do Jornal Corrida, você recebe um aviso, tem texto novo, e vale a pena. Tá? Vale a pena você ir lá, ler e conferir as informações que a Renata acaba trazendo, né? Que mais que nós temos, galera? Do Rio ainda, hoje, na verdade, saiu aí essa semana as camisetas, né? Então, tem as cores das camisetas, eu vou passar aqui enquanto a gente está falando, tem a cor, e já veio a pergunta, então eu vou responder aqui também, antes que alguém pergunte. Quem for correr o desafio, tem uma vermelha e tem uma preta, recebe 2 camisetas. Então, tem a camiseta que é azul, verde, agora eu já estou... A azul laranja. É dos 10K, a verde é dos 10K, a laranja é dos 21. 42. De 21. Dos 42, né? 42. Aí tem as dos 21, tem as dos 42, e aí tem 2 para quem faz o desafio. E realmente todos os inscritos no desafio vão receber as 2. Uma camiseta regata preta e uma outra colorida, tá? Então são 2 camisetas para o desafio. E vamos ver o que vem mais de Rio aí nos próximos dias, tem bastante coisa para rolar. E aí, o que mais nós temos essa semana? Temos assunto de mercado? Vamos falar um pouquinho? Temos. Sim. Olha, me surpreendeu quando eu vi, eu até compartilhei um post lá, e pus um uia, né? Que é a Skechers, que é uma marca que particularmente eu adoro.
O Jornal Corrida, é que eles não estão trazendo mais coisa de corrida para o Brasil. O Jornal Corrida foi o primeiro veículo de corrida no Brasil a falar de Skechers e a testar Skechers. Eu lembro muito bem disso, porque eu fui extremamente criticada por plataformas de mídia antiga e youtubers das antigas. Ah, mas essa marca, que marca é essa? Eu pesquisei, eu sabia que eles eram grandes lá fora, eu aceitei o tênis, e o tênis era bom. Isso há 16 anos, se eu não me engano, foi no primeiro ano do Jornal Corrida. Tá? Então, assim, é uma marca que sempre teve produto bom, e agora ela tem brasileiros, né? Aí o Zé vai me corrigir, porque essa linguagem aí, né, é desse mundo do mercado financeiro e tudo mais. Os brasileiros compraram uma parte da Skechers, resumindo na minha linguagem, eles foram lá e bancaram. Os mesmos brasileiros que, por acaso, o que me deixou intrigada, por isso que eu pus UIA, e pouca gente sabe, eles têm participação na ON. Tá? A Skechers, quando eu entrevistei o CEO da Skechers em 2023, deve ter o vídeo com ele aqui no canal em algum lugar. Eu já sabia disso, não sei como que está hoje, mas a Skechers tem o maior centro de distribuição dos Estados Unidos. Então, eu não sei o que isso vai impactar no mercado americano e mundial de ter como acionistas caras que em duas marcas desse nível. Né? A ON já está incomodando muito lá nos Estados Unidos, e muita gente grande nos Estados Unidos e Europa. Sim. A Skechers já vende pra caramba, mas aí a Skechers vende muito lifestyle. Ela é uma das que mais vende no tênis, no sentido de lifestyle nos Estados Unidos. Então, eu não entendo nada de mercado. Zé, o que você acha dessa brincadeira desses brasileiros aí? Não, vamos lá. O fundo, né? O fundo 3G Capital, do Jorge Paulo Leman, o Carlos Alberto Sucupira e o Marcel Teles. Eles já, enfim, investidores, né? Fazem muitas aquisições aí de oportunidade de mercado. Só para citar aí algumas delas, eles têm participação significativa na Americanas, na Burger King, na Ambev, antiga Ambev. Eles começaram de Ambev, né? A história deles vem lá de trás de Ambev. Exato. Então, assim, eles têm oportunidade de mercado. A Skechers, né? O americano fala Skechers. A gente estava enfrentando um problema com o Trump, né? O tarifaço do Trump, com a boa parte da produção deles está na China, né? Tá nos países asiáticos, então eles estavam começando a ter problemas aqui. A gente não sabe se foi isso que o principal motivador, a gente não sabe o que está por trás, mas que os três fizeram a compra aí da maioria das ações aí da Skechers com 10 bilhões de dólares, né? Uma transação que chegou a 10 bilhões de dólares, e eles querem mais, né? Os acionistas minoritários, eles já fizeram uma oferta, quem quiser vender, eles pagam 30% a mais do valor da ação. Então, assim, eles querem... Eles querem. Nossa, sério, Zé? Eles querem, ponto. Eles querem mesmo. Então, assim, é uma baita oportunidade aí, né? Deve ter sido uma baita oportunidade para eles. Acho que, assim, eles que têm pouca influência na questão da ON. Acho que a ON é meio coincidência, eles têm participação da ON também. Não vejo uma tendência de fusão das duas em algum momento, tá? Eu acho que não faz parte deles, né? Porque não é o negócio deles fazer a gestão das empresas de tênis, né? De marca esportiva. Eles são investidores, né? Então, assim, vamos acompanhar, vamos ver o que vai mudar, né, na prática, no dia a dia, se isso afeta alguma coisa, a linha que a Skechers tem aí de produtos. Bom, eu particularmente acho que a ON ela tem uma boa, como que eu posso falar, entrada, capilaridade no Brasil hoje, tá? É mesmo, marca suíça, né?
Você entende? E acho que isso talvez tenha um dedo, porque na ONU quem está à frente é o filho, né, do João Paulo Lemann, né? Eu acho que isso, de repente, pode ter um dedo pelo fato de ter um brasileiro aí nessa história. Então, a ONU meio que crescendo no Brasil. Eu espero que a Skechers volte para o Brasil com tudo de bom que ela tem lá fora. Para a corrida, só isso, né? Porque eles têm uns modelos bem legais lá fora e que a gente não vê mais aqui. Vamos aguardar, né? Mas aproveitando, e só para a gente terminar, e falando de mercado rapidinho, continuando indo de mercado, essa semana a gente teve um lançamento da Olímpicos, né? Então a gente fala um pouquinho lá dos grandes lá fora, e aí eu vou até citar um um comentário que eu li hoje num post lá do Jornal Corrida, que um corredor falou: a Olímpicos é o melhor marketing de tênis do mundo. É puro marketing. Putz, se eu falar, e eu vou falar aqui porque eu já falei para o CMO da Olímpicos e para a diretora da Olímpicos, eu era uma das pessoas que mais falava mal de Olímpicos, né? Eu lembro quando a Olímpicos lançou o Corre 1, né? Que eu vou ver se tem uma foto e vou colocar aqui a imagem do Corre 1, só para ilustrar, tá? Eu falei, cara, isso não é tênis de corrida. Está longe ainda, né? Aí a Olímpicos foi investindo, ela foi mudando, ela foi fazendo. Não dura. O solado é ruim. Não sei o quê. Para resumir, o lançamento que eles fizeram essa semana foi uma aula das tecnologias que eles estão trazendo. Então, a Olímpicos investiu mais de 750 milhões em tecnologia nesse último período de 4 anos aí, desde a virada da família Corre, né? Uhum. E os tênis que estão vindo esse ano, os 2 que estão vindo esse ano, eu vou fazer um conteúdo aqui para o Jornal Corrida, fica ligado, e já já ele vai sair, tá? Aí você fique esperto para não perder. Diria que assim, a gente tem o material para entressola hoje, a gente tem lá do EVA, que é o mais antigo, aí tem uns 2, 3 intermediários que eu não vou lembrar o nome de todos. O top é o tal de Piba ou Pibax, tá? Que está na New Balance, que está em altos tênis aí, nos mais modernos. É esse o composto que tem na entressola, que faz a entressola ser durável, que dá uma série de características para esses tênis que a gente compra que são importados, tá? Esses 2 lançamentos, eles são ou de Pibax ou desse TPEE, que é o penúltimo, tá? Ele não é o top, mas ele é o próximo do top. E aí, assim, eu fiz um calcei corrido do Corre Turbo. O cabedal do Corre Turbo, eu mostrei para vocês antes da gente começar aqui, não vai dar para ver, mas no vídeo que vai ter aqui eu vou mostrar direitinho. Ele é idêntico ao do Rebel V4 da New Balance. Tá? Ele a hora que eu peguei na mão, que eu vi, Zé, e você que gosta mais de performance, quando você calça, ele tem os 2 tênis, eles vêm com uma angulação do solado de 37 graus, que só de andar ontem no evento, eu já senti aquela, sabe a alavanquinha que joga para frente? Eu já senti a alavanquinha que joga para frente. Então, assim, vou testar ainda os tênis e, de repente, vocês também. Vamos ver o que a gente consegue aí. De qualquer forma, a gente vai trazer os testes no Jornal Corrida, mas eu acho que a gente tem que perder um pouco esse complexo de vira-lata brasileiro, né? Que a gente não dá valor para aquilo que é produzido no Brasil. Eu posso dizer que, assim, em termos do que eles mostraram, que eles trouxeram de investimento, as máquinas que eles compraram, eles mostraram foto das máquinas, as máquinas como trabalham, o que acontece dentro daquela máquina. Foi muito legal a apresentação que eles fizeram, você entende? Eles estão realmente investindo para eles serem a maior marca de tênis do Brasil, de corrida no Brasil, com certeza, tá?
e depois ir para o mundo, né? Então, a Olímpicos está vindo, não é só marketing, tem marketing? Tem. A gente tem encabeçando o marketing da Olímpicos como diretor estatutário, uma das cabeças de marketing mais geniais desse Brasil, que já foi sócio até dos Nizanguanais, que é o Márcio Kalash. Né? O Márcio é ótimo nisso, mas não é só isso, né? Ele está trazendo o marketing tem que vender, mas eles estão brigando para ter lá dentro toda uma parte de tecnologia que é surreal, né? Então, assim, a gente já fez 50 anos, né, Rê? O Zé ainda não fez. Eu diria que a Olímpicos está chegando nos 50 anos informa, tá? Melhor do que eu cheguei nos 50 anos. Então, vamos continuar aí acompanhando e torcendo, né? Para a gente ter uma marca brasileira que realmente entregue produtos de qualidade para a gente. Sem falar no preço, né? Porque, imagina, o Supra, que é o tênis de placa deles, né? Que vem com Pibax, que vem com o cabedal. O cabedal deles, do Supra novo, olha, eu ainda não vi. É surreal. Tá? Talvez vocês que têm Adidas, eu acho que ele é muito parecido com um cabedal da Adidas. Eu acho que é o mesmo material e a mesma tecnologia. Mas como eu não peguei o Adidas na mão, mas eu acho que é. Depois a gente vai ver junto. Tá? É surreal o que tem no Supra agora. No Supra. Né? Então, a gente tem aí 2 bons produtos. O Supra 2 vem na faixa de R$ 1.200 para um tênis de placa de carbono. É um baita de um preço. Tá? E o Corre Turbo, que é o Super Trainer, né? Que tem responsividade, enfim, que tem muita tecnologia, ele vem por menos de R$700. Então, eu estou comparando na minha análise, eu estou comparando ele com outros 2, que depois eu vou contar nos vídeos aqui, mas são outros 2 que custam mais de R$1.000. Sim. Custam quase o dobro do que ele. Vamos ver? Vamos ver, inclusive, a duração. Todo mundo fala, mas não dura. Eles investiram no solado, na borracha do solado, para durar. Então, vamos ver agora. Depois a gente fala mal, como eu falei mal, quando eles lançaram o Corre Trilha, que era horrível, era duro. Quando eles e tinha um cadarço ruim. Se não tiver coisa legal, a gente vai falar. A gente está aqui para falar. Né? E o melhor, eles escutam. Sim. O grande lance, eu acho que da Olímpicos, por ser uma marca nacional, eles estão ali ouvindo o que a gente está falando aqui. Né? Bom, meus amigos, acho que é isso, tá? Queria trazer um pouco disso da Olímpicos, um pouco disso de Wings for Life, de Skechers, né? Zé lá em Mendonça, né? E a Rê preparando esse monte de conteúdo aí da Maratona do Rio. Temos mais alguma coisa ou ficamos por aqui hoje? Acho que a gente falou bastante coisa, isso. Né? Falamos bastante hoje. É que a gente acabou falando de mercado, né? Nós não ficamos falando só das provas, nós tivemos essas 2 pautinhas de mercado aí que tomaram um pouquinho mais de tempo. Mas, galera, é isso. Fica aqui com a gente, tá? Semana que vem tem mais um Corrida Cast. Clica aqui no sininho, se inscreve no canal. Tudo aquilo que a gente fala, eu vou colocando os links aqui embaixo na legenda, então você pode acompanhar daquilo que foi falado nos outros canais, na legenda aqui embaixo vai ter os links. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada, meus amigos. Valeu!